Como ser mais produtivo? Essa pergunta é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E aqui eu vou te trazer algumas coisas relacionadas com a neurociência. Será que é possível, através das neurociências, eu conseguir extrair conhecimento dali, extrair conhecimento de como o meu cérebro funciona, como a minha mente funciona, e a partir disso eu melhorar a minha performance, eu melhorar a minha produtividade? É isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Meu nome é Márcio Araruna, eu sou médico, sou neurologista e o propósito desse canal é exatamente esse. É fazer com que você tenha uma visão ampla de como funciona a tua mente, o teu cérebro, o teu comportamento e com isso você extrair informações importantes para a tua caminhada. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Seguinte, para a gente falar de produtividade, eu tenho que trazer a seguinte percepção bem clara para vocês, que é o seguinte: o que é que faz uma pessoa ela ter resultado? Olha a palavra, resultado. O que é que faz eu ter resultados? Resultados positivos. Presta atenção, são ações que eu faço todos os dias. Não existe uma ação que eu faço apenas uma vez e aquilo ali me gera algo super produtivo. Geralmente não é assim. Até tem pessoas que jogam na Mega Sena, ganha, fica milionário, mas em geral isso é algo que não acaba num... enfim, tipo, essa pessoa ela pode não saber o que fazer com todo esse fruto, com todo esse dinheiro. E aí ela vai ter que entrar em outros processos. Aí é para outra coisa. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: a produtividade ela tem relação direta com ações, só que são ações persistentes. São palavras-chave que eu quero que você tenha em mente, tá? Ações persistentes, ela não é a mesma coisa, não são a mesma coisa do que ações pontuais. Perfeito? Uma coisa é eu agir todos os dias. Outra coisa é eu agir uma vezinha. Então, essa é a primeira conclusão que eu quero que vocês tenham. Para eu ter resultado, para eu ter produtividade, eu preciso ter uma ação que ela é persistente. Agora a minha próxima pergunta. Márcio, como é que eu faço para eu ter ações persistentes? Gente, o que são ações persistentes? Ações persistentes nada mais são do que hábitos. Como assim, Márcio? Sim. Então, quando eu falo que eu tenho uma ação que ela é persistente, que ela se mantém persistente, isso aqui é a mesma coisa de hábitos. E eu já vou te dar aqui um dado. Sabe qual que é a porcentagem de hábitos que a gente faz todos os dias? 43%. Isso significa que, ao longo de um dia, ao longo de 24 horas, 43% você está fazendo ações que são persistentes. São ações que você fez hoje, você fez ontem, você fez antes de ontem, você fez na semana passada. Ou seja, são ações que se repetem. E o nosso cérebro ele é especialista em perceber isso. O teu cérebro ele consegue perceber, tipo, opa, ele fez isso semana passada, ele fez isso ontem. Então ele já vai e transfere aquilo ali para um local no teu cérebro que vai gastar menos energia. É exatamente isso que eu vou te explicar aqui. Então, a minha produtividade, o meu resultado, ele tem ação direta com ações persistentes. Eu preciso agora saber como é que eu faço para ter hábitos, para ter bons hábitos, porque a produtividade tem relação direta com isso. Se os meus hábitos eles não são bons, eu não vou ser uma pessoa produtiva. Se o meu dia ele está cheio de períodos com sedentarismo, tempo ocioso, ou então eu estou fazendo coisas que vão de encontro àquilo que eu quero me tornar, isso são maus hábitos. E eu vou já explicar isso com mais detalhes. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Então vamos lá. As duas primeiras coisinhas do nosso aprendizado que a gente teve até aqui. Primeiro, a produtividade ela tem relação direta com a ação persistente. Segundo, a ação persistente são hábitos. Agora eu já vou te dizer aqui uma coisa. Márcio, você fala tanto desse assunto e tudo, os hábitos. É a mesma coisa do que a gente chama de programação mental do agir. Por que eu chamo hábitos de programação mental do agir? É exatamente porque é como se fosse um programinha mental. Então olha só, o nosso cérebro ele é um computador. O nosso cérebro
Ele é como se fosse um grande computador, é o computador mais potente da natureza. Ele é muito mais complexo do que a máquina de um avião, do que o computador de um avião, do que o maior dos supercomputadores que existe na Terra. Por quê? Por que ele é muito mais complexo, muito mais belo? Porque o nosso cérebro ele vai se atualizando por si só. Um computador, por mais potente e tecnológico que ele seja, um ser humano precisa ir lá e mexer e atualizá-lo. Um ser humano precisa pegar um programinha e instalar naquele computador para ele mudar, para ele aumentar a performance, para ele ir para outro nível. O nosso cérebro não. O nosso cérebro ele faz isso por si só. E o que é que faz a minha cachola ela se atualizar? O que é que faz a minha cachola aumentar a performance dela, melhorar a performance dela, fazer com que esse computador aqui, os programinhas dele evoluam? É através das minhas experiências, aquilo que eu faço, as minhas ações, os ambientes que eu frequento. Então, é como se esse computador, o fato dele estar funcionando, ele está a todo momento, ele está captando informações e está se transformando. Deu para compreender? Então, o nosso cérebro é especialista em perceber ações que a gente está fazendo e essas ações se repetem. Quando essas ações elas começam a se repetir, com algumas pitadinhas que eu vou explicar com mais detalhe em outros vídeos, ele pega aquilo ali e transforma num programinha, que é o que eu chamo de programação do agir. E é o que a gente chama de hábitos. Ah, Márcio, então a programação do agir é um hábito? Sim. E 43% do teu dia é feito disso aí. Agora resta saber se esses programinhas do agir que estão instalados na tua cabeça, eles estão alinhados com o teu objetivo ou não. Se eles estiverem, pega só, se eles estiverem alinhados com o teu objetivo, isso significa que você é uma pessoa produtiva. Se eles não estiverem alinhados com os seus objetivos, isso significa que você tem maus hábitos, que esses programas do agir, eles não são bons, eles precisam ser mudados, eles precisam ser trocados. A gente precisa desprogramar eles e colocar outros que estejam alinhados com o teu objetivo. Percebeu? Então a produtividade tem uma relação direta com bons hábitos. A produtividade ela tem relação direta com a programação do agir. Agora vamos lá, vou te mostrar aqui uma figura que é uma figura extremamente didática, que é o seguinte, ó. Eu quero agora falar um pouquinho mais sobre o que a gente chama, eu falei para vocês, né, ação pontual, ação persistente. E eu falei que a minha ação persistente, ela é a programação mental do agir. Então preste atenção, eu tenho uma ação que é uma ação pontual. O que é essa ação pontual, Márcio? É tudo aquilo que eu faço uma vezinha. Ação persistente, vocês já entenderam, é a programação mental do agir. É aquilo que eu faço de maneira consistente, persistente, ao longo do tempo, ao longo da vida. Então vamos lá, vamos para exemplos que fica mais fácil. Imagina uma pessoa que num belo dia, ela decidiu fazer um bolo. E aí ela vai e pensa assim, ó, bom, beleza, para eu fazer um bolo eu preciso ir lá na padaria. Então eu pego o carro, vou lá na padaria, compro a farinha de trigo, volto para casa, vou fazer o bolo. O que foi isso? Uma ação pontual. Ela foi, fez o que tinha que fazer, voltou para casa. Agora, escovar os dentes. Você faz isso todo dia. Isso é uma ação persistente. Então, quando eu faço uma ação pontual, por exemplo, ir na padaria, isso significa que o meu cérebro ele usa esse circuito aqui, ó, nessa região. Essa regiãozinha que fica atrás da testa, a gente chama de lobo pré-frontal. Essa região é a região mais importante do cérebro. Tem vídeo sobre esse assunto nesse canal. Você pode conferir ele depois, só clicar lá e achar esse vídeo. Essa região é a região mais importante do nosso cérebro. É a região que ela planeja, ela executa e ela monitoriza a minha ação. Então, por exemplo, quero ir comprar um bolo na padaria. Aí essa região diz assim, bom, quero comprar um bolo não, quero fazer um bolo, né? Aí essa região diz assim, bom, para eu fazer bolo eu preciso disso, disso, disso e de farinha de trigo. Não tem farinha de trigo, então o que é que eu tenho que fazer? Problema. Não tem farinha de trigo na casa. Problema. O que é que eu tenho que fazer? Ah, vende ali naquela padaria. Então eu vou pegar o meu carro, olha aí, ó, problema, planejo, pegar o meu carro, vou aí entrar no meu carro, vou até a padaria, compro e volto para casa. Planejo e executo. Além disso, se surgir algum outro problema, eu vou monitorizar para poder resolver aquilo ali que precisa ser resolvido. Por exemplo,
No meio do caminho, eu começo a perceber que a rua está bloqueada. Aí eu começo a perceber que surgiu um outro problema. Então agora eu vou gerar um novo planejamento para eu continuar as minhas ações para que eu consiga atingir o meu objetivo, que é comprar farinha de trigo. Tudo isso é feito aqui. Pensar dá trabalho. Então sempre que você, tipo assim, você vai raciocinar, você vai fazer um raciocínio, nossa, peraí, eu tenho quanto é 363 vezes 14. Colocar a mente para funcionar dá trabalho. O que é que faz a minha mente ter esse trabalho? É exatamente essa região do meu cérebro, que é o lobo pré-frontal. Porque essa região é uma região muito nobre. Ela fica aqui, ó, atrás da testa, e essa parte é a parte mais evoluída do meu cérebro. Ela gasta energia. Eu estou dando toda essa volta para te dizer o seguinte: o teu cérebro não gosta de gastar energia. E todas as vezes que ele percebe que tu está fazendo uma ação pontual que gasta energia, e essa ação ela começa a se repetir no tempo, sabe o que é que o teu cérebro faz? Ele diz assim, bom, se ele está fazendo isso aí várias vezes, e eu já percebi que sempre que isso acontece ele faz essa ação, então eu vou pegar essa ação e vou jogar para essa outra região aqui. Então eu vou pegar essa ação pontual que estava aqui nessa região e vou jogar para cá, que aí eu transformo isso aqui numa ação persistente, ou seja, o que é a ação persistente? É uma programação do agir. O que foi que aconteceu? O meu cérebro, ele pegou aquela ação, aquela programaçãozinha, tirou dessa região e jogou para essa região aqui. Essa região aqui é uma região que ela gasta menos energia, é uma região que ela funciona rápido, é uma região que ela é mais automatizada. Ou seja, eu acabei de construir uma programação do agir. Vamos lá agora para a pergunta inicial. Como é que eu faço para ser mais produtivo? Para eu ser mais produtivo, eu tenho que entender quais são os meus hábitos. Eu tenho que entender se esses hábitos, se essa programação do agir, ela está alinhada com os meus objetivos ou não. E se não estiver, eu tenho que organizar de uma maneira que eu transforme o meu cérebro numa máquina de produtividade. Eu automatize o meu cérebro para que ele tenha a melhor performance possível. Isso aqui é a definição de alta performance. O que é uma alta performance? É quando eu tenho hábitos bem alinhados com os meus objetivos. É quando eu tenho as minhas programações do agir, elas estão bem alinhadinhas com os meus objetivos. Deu para entender? Então agora a próxima pergunta. Márcio, como é que eu faço para construir bons hábitos? Isso aí você vai ter que ver no outro vídeo. Vou deixar aqui para vocês 2 sugestões de vídeos. A primeira é a sugestão de vídeos que fala sobre o lobo pré-frontal. A segunda é a sugestão do próximo vídeo, que seria, no caso, como construir bons hábitos. Vamos lá!